Salve, salve, meu primeiramente, Feliz Natal, né? Para todos e todas, que vocês tenham passado bem essa época e que tenham enchido os seus dias, os seus sentimentos de pura poesia. E como poesia se traduz com palavras, eu pego essa deixa para a gente falar do assunto de hoje, que é figuras de linguagem. Figuras de linguagem, que em aulas passadas a gente viu que existem dois eixos de linguagem que a gente pode definir bem, que um é o mais objetivo, que é o denotativo, e o mais subjetivo, onde moram as figuras de palavras, o que a gente quer dizer e às vezes alcança criando outras imagens, abstraindo mais, que é o conotativo. Então, a figura de linguagem ela vai morar muito mais no conotativo, e esse é o assunto de hoje. E como é que a gente faz figura de linguagem, professor? Muitas vezes é para alcançar ou para criar um efeito de palavra que não alcançamos no falar corriqueiro ou no objetivo. E aí a gente recorre a isso. E a todo momento a gente está fazendo isso. Por exemplo, quando os jogadores estão jogando e a gente não estão desagradando, a gente chama, bando de perna de pau. Ou então, já avisei para você 1 milhão de vezes que não é para fazer isso. Você não falou 1 milhão de vezes, talvez 10, né? Mas você quer exagerar para criar aquele sentido de comoção ou de atenção para uma coisa que você quer chamar, ou então dizer, rapaz, você é meu céu, quando vocês vão se declarar, né? E aí a pessoa ser o céu da outra é uma coisa meio que inalcançável, mas com as palavras e com a linguagem isso é possível. Então, recursos estilísticos, figuras de linguagem, são várias, viu, gente? A gente vai ver as principais, porque se a gente estudasse todas, talvez a gente demorasse muito mais do que um mês em cada assunto. E os objetivos de hoje, observar mais alguns recursos específicos do uso da linguagem, diferenciar cada figura de linguagem dessa e criar uma nova perspectiva de leitura. Beleza? E por que a gente estuda isso? Porque buscamos criar efeitos de sentidos variados com a linguagem. E às vezes é bom a gente ter essa consciência, porque esses recursos estilísticos, eles podem, muitas vezes, assim, entrar na nossa estratégia discursiva, né? Quando a gente quer convencer, quando a gente quer embelezar um texto, ou quando a gente quer ver por que a gente se convence tanto com um texto e outro não, aí a gente pode perceber um pouco desse uso de figuras de linguagem como até uma possibilidade retórica. Figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados no nível dos sons. Isso aqui é bem importante, porque língua, vocês lembram, né? Quando a gente fala em língua, eu posso falar em sílabas e acentuação, por exemplo, que tem a ver com som, ou o meu sotaque. O meu sotaque, por exemplo, mostra para vocês que o Brasil é variado, então cada pessoa tem um sotaque específico, tem uma variação e um modo de falar. E aí esse modo de falar, ele pode vir traduzido nos sons, ele pode vir traduzido, por exemplo, na estrutura das palavras, eu escolher uma palavra em vez de outra, e aí eu crio uma metáfora, por exemplo, das estruturas sintáticas, quando eu inverto tudo e às vezes crio aquela sensação de que eu estou falando diferente, eu estou usando um recurso para dificultar ou para facilitar ou para criar um outro tipo de pensamento e de lógica dentro do meu texto. Então, eu posso modificar a posição das palavras. O hino nacional, por exemplo, mexe muito com as estruturas sintáticas. Ou do significado para dar maior valor expressivo à linguagem. Trazer uma palavra, um exagero e aí dar aquela sensação, né? Então, a partir desse momento, a gente vai estudar primeiramente o nível dos sons e um pouquinho o nível das palavras. E as outras, as demais, a gente vai estudando com o tempo, beleza? Então, vamos pensar em som, gente. Figuras sonoras. Figuras sonoras são aquelas que a gente percebe dentro da musicalidade da palavra. Tipo, para causar algum efeito que se assemelha muito à canção. Quem gosta de usar muito figura sonora, quem gosta de usar são os poetas, normalmente, né? Então, em contextos diferentes, os falantes sentem a necessidade de explorações para produzir efeitos de sentido. E aí, desses efeitos de sentido, eu vou mostrar alguns. Por exemplo, a onomatopeia. O que é que essa figura sonora e figura de linguagem específica faz? Ela extrai, né, palavras especiais criadas para representações de vozes de animais, ruídos associados, por exemplo, o rói-rói o rrr da porta, ou então o cri-cri do grilo, o blém-blém do sino, e assim vai seguindo. Às vezes a gente usa a onomatopeia para tentar valorizar mais e dar um recurso de proximidade dos sons
que muitas vezes não são feitos pela boca, né? Mas sim pelo ruído de outros seres, outros entes, que podem ser animais, ruídos a determinadas emoções humanas, barulhos da natureza, como da, do vento forte, ou então de uma porta que está arrastando no chão. E como é que isso é usado nas palavras? Aqui está um exemplo de onomatopeia. Flip-flop, 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 flip-flop. E aqui é a pessoa comendo. É como se fosse o som da sopa, né? Flip-flop, adivinha o que estamos usando? Não, sandálias de borracha. Ah, entendi. Então, esse flip-flop não era da sopa, não, gente. Era das sandálias arrastando. E dá agonia no ouvido? De onde ele tira essas palavras? Sei lá, o outro pergunta. Mas o flip-flop pode ser o arrastado porque eu acho que uma sopa, né? Uma pessoa quando está tomando sopa, o som é outro. Outros exemplos de onomatopeia, você expulsar uma pessoa. Show! Ei! Olha! E às vezes você diz assim, eu quero ouvir o pio-pio dos passarinhos, ou do pinto. E esse pio-pio é uma onomatopeia também. Então, a figura da onomatopeia é para representações, em suma. Aliteração. Quando a gente repete fonema consonantal, é frequentemente introduzida em texto para provocar efeitos sensoriais. Por exemplo, aqui é um pedaço de uma música. O camarada, né, Ednardo, cantor de MPB, ele é do Ceará e está lá em São Paulo, sentindo falta da terra. Ele diz, nasci pelas engazeiras, criado no oco do mundo. Eu sonho, descendo ladeira, e até agora não tem a literação, mas aí tem um momento que ele diz, o sul, a sorte, a estrada me seduz. O sul, a sorte, a estrada me seduz. Ó a repetição do S, gente. E isso na musicalidade fica uma coisa boa, às vezes, de você ouvir, porque aí você vai percebendo que cria um recurso musical e, ao mesmo tempo, de semelhança sonora. Outro também, tem um cantor que é chamado Belchior, talvez vocês não conheçam mais assim os avós, os pais que vocês conhecem. Aí ele diz, eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Feito faca, corte a carne. FFCC. E aí essa repetição consonantal é a aliteração. Tem outro exemplo de aliteração, dessa figura aqui, Caetano Veloso, lá pelos anos 70, ele escreveu um frevo para animar o povo, né? Aí no frevo tem muito dessa repetição para dar esse sentido musical. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça, não se esqueça, não desapareça. A chuva está caindo, e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Aí ele diz, não saia do meu lado, segura o meu perro molhado, e vamos embora ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Agora, ó que massa, gente, essa parte aqui, ó. E vamos embora ladeiro abaixo, acho que a chuva... Então, ele está querendo criar esse efeito sonoro, ó, da chuva. E a chuva está caindo na música, na história. Enquanto ele está cantando, ele está imaginando a música. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Olha esse recurso, que massa. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. E esse sonzinho de shh, manda nesse refrão, desse frejinho de Caetano Veloso. Assonância. Assonância é como se fosse uma literação, só que o que repete é a vogal. Criar um efeito semelhante ao da literação a partir da repetição dos sons vocálicos. Ó. Essa desmesura de paixão é loucura no meu coração. Isso é Djavan. Minha voz de Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Qual a repetição desse som do U, gente? Porque o L, na língua portuguesa, a gente usa ainda na convenção gráfica, né, na escrita. Mas o som não sai. Então, sul, azul, nu, e paixão, coração. Todas essas palavras, elas vão dar um sentido musical melhor. E aí, Djavan consegue conquistar as pessoas pela melodia, mas também pelas palavras que ele está escolhendo. Essa desmesura de paixão é loucura no meu coração. Minha voz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. E aqui também tem outras figuras de linguagem que valeria a pena a gente estudar depois, quando a gente estiver estudando metáfora.
por exemplo, chamar uma pessoa, a pessoa para ele é tão importante que é Foz do Iguaçu. Ele diz, venha cá, minha Foz do Iguaçu. E se vocês verem a queda das cataratas, o poder do Foz do Iguaçu, aí vocês iam perceber o porquê ele está chamando, né, essa pessoa amada de Foz do Iguaçu. A loucura do coração, essa desmesura de paixão. E isso aí parece um pouquinho também exagero, né? Então ele está usando muita figura de linguagem para quê? Para atrair o leitor e para que o leitor pense melhor sobre o que ele está querendo dizer. Paronomasia. Quando os textos exploram uma semelhança sonora e gráfica entre palavras e significados distintos, que não tem nada a ver. Aí essa brincadeira, ó, pato Donald, sapo Donald, pasto Donald, prato Donald. Essas palavras, elas têm uma certa semelhança sonora e até gráfica, mas pato não tem nada a ver com sapo, que não tem nada a ver com pasto. Asmo Donald, palmo Donald, pranto Donald. Isso parece muito meme, né, gente? O meme utiliza bastante isso. Tipo, essa sua safadeza combina com lindeza. É uma paronomásia? É, porque safadeza e lindeza são palavras parecidas, mas o significado é totalmente distinto. E aí você vai usando esse joguinho de palavras, às vezes, para compor uma brincadeira, para criar o efeito textual, né? E aqui a gente termina nossas figuras sonoras, lembrando, ó, paronomásia, palavras que têm uma escrita e um som parecido, mas significados distintos. A assonância, repetição de vogais, a literação, repetição de consoantes, e onomatopeia, que é tentar imitar os sons em volta da natureza, beleza? E agora a gente começa com as palavras, tá certo? Não vamos estudar todas, porque o assunto é muito longo, então vamos ficar até metonímia. Quando usamos as palavras em um contexto pouco esperado, ela pode adquirir um novo sentido. Então, esqueça um pouco a questão dos sons, e agora é como se fosse a palavra escrita ou falada. A gente vai pensar no significado delas. Alguns deslocamentos de contexto são tão frequentes na língua que passaram a ser reconhecidos como recursos de estilo chamados figuras de palavras. Então, vamos lá. Ó. Metonímia. Ocorre quando a palavra é utilizada em lugar da outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída. Quando eu digo, por exemplo, construiu a sua casa com as próprias mãos. A pessoa só usa as mãos para construir a casa? Usa o corpo todo, né? Porque ela tem que andar, ela tem que subir escada e tudo mais, mas as próprias mãos é uma expressão. Então, isso é a metonímia. Ocorre quando uma palavra é utilizada no lugar da outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade. Isso tem a ver com significado, não mais com som, viu, gente? A gente está falando agora, a partir de agora, de significado. Então, ó, eu poderia botar, construiu a sua casa com as próprias mãos, construiu a sua casa sendo o próprio pedreiro. Aqui é o sentido denotativo, e o conotativo é esse, ele construiu com as próprias mãos. Enquanto curtia Roberto Carlos. Roberto Carlos não estava lá e ele estava curtindo a pessoa do Roberto Carlos, assim, presente. Não era possível isso. Roberto Carlos circula o mundo, né? E o cara estava lá construindo a casa dele. O que é que ele quis dizer? Enquanto curtia músicas interpretadas por Roberto Carlos. Mas é mais fácil a gente dizer Roberto Carlos. Eu substituo a música do Roberto Carlos por ele. Depois de tudo, voltava para o quarto provisório em sua Monarch. Quando eu falo uma Monarch, todo mundo sabe que é o quê? Uma bicicleta de marca Monarch. Eu troco a bicicleta de marca Monarch por Monarch. Isso, metonímia a gente usa bastante toda hora. Por exemplo, empresta teu Apple aí, por exemplo. Empresta teu Apple. E aí eu sei que pode ser um computador ou um celular a gente chama de iPhone, né? Mas pode ser um computador. A gente vai trocar marca pelo objeto. Eu vou de Ford hoje. A gente sabe muito bem que o Ford é um carro, né? E a gente troca a marca pelo carro. Então, ó, no caminho sempre via os inúmeros bois da fazenda. Eu posso dizer como aqui na metonímia. Ó. No caminho sempre via as inúmeras cabeças de gado. Ele não via um bocado de cabeça voando, ou então no chão. As cabeças de gado se referem aos bois que estão lá em pé, pastando, beleza? Então, essa é a ideia da metonímia. Metonímia pode ocorrer de inúmeras maneiras, sendo as mais comuns os casos abaixo. Parto pelo todo. Ele possui inúmeras cabeças de gado, por exemplo, para trocar por boi. Causa pelo efeito. Consegui comprar uma televisão com o meu suor. Aí, suor em vez de trabalho, né? Autor pela obra. Eu lia sempre Camões. Ou então escuto sempre Roberto Carlos. Mas a música de Roberto Carlos ou a obra de Camões. Meu pai me presenteou um Ford, que é meu pai me presenteou com um Ford, que é um carro, né? Tipo, ele inventou o carro Ford, aí eu digo Ford.
Marca pelo produto. Meu pai adora tomar Nescau, mas Nescau é chocolate em pó. Matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal, que é dinheiro. Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Não, foram vários, não é possível um só chegar e conquistar as coisas. Né? Mas aí a gente diz, né, o povo é muito safado. Eu não quero dizer que o povo todo é safado. Ou o povo é bom, não. Algumas pessoas, mas aí às vezes a gente troca esse singular pelo plural. Concreto pelo abstrato. Ela tem uma ótima cabeça, que a inteligência normalmente é associada ao cérebro, né? Quer um copo d'água, que aí seria um copo com água, e às vezes tem gente até que corrige. Gênero pela espécie, os homens cometeram barbaridade, não foi a humanidade, não foram os homens. E aqui tudo, essa lista está aqui, ó, nessa página, toda a matéria, vocês podem pesquisar lá e dar uma olhada melhor. Na próxima aula, ó, a gente vê antonomasia, sinédoque, comparação, metáfora, catacrese e sinestesia, beleza? Terminamos a aula por hoje. Espero que vocês tenham se ligado em algumas características de figuras de linguagem. E nos vemos no próximo vídeo e no próximo encontro pelo Meet, beleza? Deixa um cheiro. Até semana que vem. E eu acho que a gente se vê antes do ano novo. Mas qualquer coisa, feliz ano novo para quem não for ver. Beijo.